vamos falar agora, segunda parte, lembrando, estamos tratando sobre o tema poderes da administração pública, tá bom? Então agora na segunda parte vamos falar sobre os poderes regulamentar e de polícia, beleza? Então vem comigo para a tela. Vamos falar então sobre o poder regulamentar. Poder regulamentar é um poder inerente e privativo do chefe do poder executivo, tá? Então, poder regulamentar, segundo a doutrina majoritária, ele é um poder inerente e privativo do chefe do poder executivo que lhe confere a prerrogativa para quê? Para editar atos administrativos normativos, que seriam os decretos, tá, pessoal? Então, esse é o entendimento da doutrina majoritária, tá? Que o poder regulamentar, ele fundamenta, ele dá a prerrogativa para o chefe do poder executivo editar o quê? Decretos. Só isso, tá? Poder regulamentar é a prerrogativa para o chefe do poder executivo editar decretos, tá? Mas nós sabemos que a administração pública ela também edita outros atos de natureza normativa, né? Então, nós temos aí as agências reguladoras que editam regulamentos, os próprios ministros de Estado, segundo a Constituição, também podem editar atos de natureza normativa para regulamentar assuntos ali de sua área. Outras autoridades, nós vimos que no uso do poder hierárquico, as autoridades, os superiores, eles podem editar atos de natureza normativa para ordenar a atuação de seus subordinados. Então, não só o chefe do poder executivo pode editar atos de natureza normativa no âmbito da administração pública. Porém, contudo, todavia, a doutrina majoritária, ela diz que o poder regulamentar, ele fundamenta apenas a edição de decretos pelo poder executivo. Todos os outros atos de natureza normativa que sejam editados, que são editados no âmbito da administração pública, segundo a doutrina, eles são editados com base no poder normativo, tá? Então, o poder normativo seria aquele poder mais geral, que fundamenta a prática, a edição de atos de natureza normativa no âmbito de toda a administração pública, englobando, inclusive, a edição de decretos pelo chefe do poder executivo, tá? Então, o poder normativo, ele seria uma espécie, do qual o poder regulamentar seria um gênero, tá? Então, eu trouxe até uma figurinha aqui para vocês, para a gente... para ilustrar para vocês, o poder normativo, ele seria bem amplo, ele fundamenta, na verdade, ele fundamenta toda a produção normativa no âmbito da administração pública, incluindo aí os decretos que são restritos ao poder regulamentar, editados aqui pelo chefe do poder executivo, tá? Então, todas as resoluções, instruções normativas, decisões normativas, portarias, quaisquer outros atos de natureza normativa editados no âmbito da administração pública, eles seriam editados com base nesse poder normativo, que seria um gênero do qual o poder regulamentar seria uma espécie, tá? Então, a edição de decretos, ela também estaria fundamentada ali no poder normativo de forma mais imediata e de forma imediata aqui no poder regulamentar, tá, pessoal? Então, esse é o entendimento da doutrina no geral e que é adotado pela maioria das bancas, tá? Então, quando se fala em poder regulamentar, as bancas geralmente se referem à edição de decretos pelo chefe do poder executivo, tá? As bancas geralmente não tratam aí poder normativo e poder regulamentar como sinônimos. A exceção aí do CESP, tá, pessoal? O CESP, em algumas questões recentes, ele tem considerado que poder regulamentar seria sinônimo de poder normativo, tá? Então, poder regulamentar seria sinônimo de poder normativo. Então, o CESP ele tem considerado correto, aí em algumas questões recentes de prova, afirmar
que a edição de atos, por exemplo, pelas agências reguladoras, atos normativos pelas agências reguladoras, seria feita com base no poder regulamentar. Isso para o CESP, tá? Mas para a doutrina majoritária e para a maioria das bancas, não é isso que acontece, tá? O poder regulamentar, ele fundamenta apenas a edição de decretos pelo chefe do poder executivo. Todos os demais atos normativos editados no âmbito da administração pública são feitos com base no poder normativo. Belezinha? Tela. Então, como eu disse, o poder regulamentar, ele confere ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa, a competência de editar decretos, tá? E esses decretos podem ser de duas espécies, o decreto de execução e os chamados decretos autônomos, tá? Então, o chefe do Executivo, quando eu falo chefe do Executivo, nunca é demais lembrar, estou falando aqui de presidente da República, de governadores dos estados e dos prefeitos, tá bom? Então todos eles podem editar tanto decretos de execução como decretos autônomos. Então vamos ver as características de cada uma dessas duas espécies de decretos. Primeiro aqui o decreto regulamentar, o decreto de execução, que está previsto aqui no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Tá, pessoal? Então, os decretos de execução, também chamados de decretos regulamentares, eles servem para quê? Para dar fiel execução às leis, tá? Então, o legislador, lá, o Poder Legislativo, quando ele edita as leis, ele não coloca lá na lei todos os detalhes necessários para que a lei possa ser cumprida, tá? Então, o decreto, o chefe do Poder Executivo, ele vem depois regulamentar aquela lei, tá? Estabelecer procedimentos para que aquela lei possa ser efetivamente colocada em prática, tá? Agora, o detalhe é que o chefe do Poder Executivo, ao editar decretos de execução para dar fiel cumprimento às leis, ele não pode jamais extrapolar os limites da lei, tá? Ele não pode criar novos direitos, novas obrigações que não estejam previstos lá na lei, tá? Beleza? Então, ele deve estar sempre restrito, a regulamentação editada pelo chefe do Poder Executivo deve estar sempre restrita aos limites da lei, beleza? Então, por exemplo, nós temos lá a Lei 10.520 de 2002, que é a que trata do pregão, Lei do Pregão. Então, um decreto lá que regulamenta esta lei, tá? A lei, ela diz que o pregão, ele serve o quê? Para a aquisição de bens e serviços comuns, beleza? Então, o decreto não poderia vir depois e falar assim, o pregão, além de aquisição de bens e serviços comuns, também serve para a execução de obras públicas, ou seja, ampliar o âmbito de incidência do pregão. O decreto não poderia fazer isso, porque se ele o fizesse, ele estaria extrapolando os limites da lei, beleza? O que o decreto pode fazer é apenas estabelecer os procedimentos para a condução do pregão, tá? Mas não pode estabelecer novos direitos, novas obrigações que não estejam originalmente previstos lá na lei que ele regula, tá? Então o decreto de execução é considerado uma norma de natureza secundária, tá? Uma norma de natureza secundária. Por quê? Porque ela deriva da lei que ela regulamenta, tá? É diferente da lei em si, que é uma norma primária, porque ela sim cria originariamente novos direitos e novas obrigações, belezinha? Tá? Então, os decretos de execução, eles servem para dar fiel execução às leis administrativas, tá? E olha só, quando eu falo aqui leis administrativas, como nós estamos falando de poderes da administração pública, nós estamos falando aqui da regulamentação de leis que, de alguma forma, tenham a ver com a atuação da administração pública, tá? Então, eu não estou falando aqui, por exemplo, de leis penais, de leis civis, ou seja, de leis
que não envolvam a atuação da administração pública. Eu estou falando aqui, por exemplo, de lei de licitações, Lei 8.112, Lei de Processo Administrativo, ou seja, leis no geral que envolvam, de certa forma, a atuação da administração, a Lei da Concessão dos Serviços Públicos, tá? Então, leis administrativas, poder regulamentar, o chefe do executivo vai lá e regulamenta essas leis que, de alguma forma, tenham relação ou que envolvam a atuação da administração pública. Atos normativos secundários, tá? Então, os decretos de execução, eles são atos normativos secundários, ou seja, eles não podem inovar o ordenamento jurídico, como eu disse, criando os novos direitos e novas obrigações. Eles devem ser restritos ao conteúdo da lei, não podem extrapolar e nem ir contra o que está dito lá na lei. Os decretos de execução, eles são considerados atos de caráter geral e abstrato, ou seja, eles não possuem destinatários determinados, tá? Eles possuem caráter geral e abstrato, assim como as leis. E olha só que interessante isso aqui, pessoal, guardem bem isso daqui. A edição de decretos de execução, a competência para editar decretos de execução, não pode ser delegada, tá, pessoal? Tá? Guarde bem isso daqui. A competência para editar decretos de execução não pode ser delegada. Apenas quem tem competência para editar decretos de execução com vistas a dar fiel cumprimento à lei é o chefe do Poder Executivo. Ele não pode delegar essa competência, belezinha? Isso é importante vocês guardarem para diferenciar com os decretos autônomos, que veremos daqui a pouco, que a edição dos decretos autônomos aí sim pode ser delegada, beleza? Mas os decretos de execução não pode, tá? Só apenas o chefe do Poder Executivo é que pode editar esse tipo de decreto, ok? Então tá aí, esses foram os decretos de execução. Vamos falar agora sobre os decretos autônomos. Os decretos autônomos, eles são atos primários, ou seja, ao contrário dos decretos de execução, eles não se destinam a regulamentar alguma lei, tá? Eles não se destinam a regulamentar alguma lei, são atos primários. A possibilidade de edição de decretos autônomos está prevista aqui no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, tá? Diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre, letra A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e segundo, extinção de funções ou cargos públicos quando vago. Pessoal, essas são as duas únicas matérias que podem ser disciplinadas mediante decretos autônomos, ou seja, decretos que são editados de maneira primária. Olha só, não existe nenhuma lei entre a Constituição e o decreto autônomo, tá? Então os decretos autônomos são considerados atos primários, eles não se destinam a regulamentar alguma lei. Então, quando o presidente da República, por exemplo, ele quiser editar uma norma para organizar o funcionamento da administração pública federal, ele não precisará esperar que o Congresso edite alguma lei para tratar deste assunto. Ele próprio pode ir lá e editar um decreto tratando desse assunto. Logicamente, desde que essa organização não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Olha só, tá? Então, se o presidente da República quiser lá, por exemplo, extinguir um ministério qualquer, ele não poderá fazer isso por decreto autônomo, né? Porque se ele está extinguindo um ministério, ele está extinguindo um órgão, beleza? E a criação e extinção de órgãos deve ser feita mediante lei, tá? Agora, se o presidente da República ele quiser simplesmente fazer um novo arranjo ali nos ministérios, sem criar nem extinguir nenhum órgão,
Ou seja, se ele quiser apenas trocar alguns nomes, alocar uns servidores daqui, colocar ali, só fazer um rearranjo, daí ele pode fazer essa organização mediante um decreto autônomo. Ele não precisa de lei. O próprio presidente da República vai lá e edita uma norma primária, de natureza primária, fazendo essa organização. Seria o chamado decreto autônomo. Da mesma forma, os governadores, os prefeitos podem fazer o mesmo lá no âmbito das administrações estaduais e municipais, beleza? Então, e também, se o chefe do executivo ele quiser extinguir cargos ou funções públicas que estejam vagos, olha só, tem que estar vago, que se estiver ocupado, daí não pode ser extinto mediante decreto autônomo, mas se aquele cargo público estiver vago, o chefe do executivo pode ir lá e extinguir esse cargo, beleza? Mediante a edição de um decreto autônomo, beleza? Agora o que vocês devem guardar aqui é que o decreto autônomo, ele só pode ser editado nessas duas situações, beleza? Então, é bom vocês guardarem bem quais são essas duas situações, porque elas podem cair aí na sua prova, tá bom? Decreto autônomo apenas nessas duas situações. Nenhuma outra matéria pode ser tratada de maneira originária mediante decreto, tá? Aí tem que, qualquer matéria diferente dessas outras duas aqui deve ser tratada mediante lei, e daí se for editado algum decreto será apenas para regulamentar esta lei, beleza? A competência para a edição de decretos autônomos pode ser delegada. Olha só, nós vimos que os decretos de execução não podem ser delegados, né? Aqueles decretos que têm como fim regulamentar as leis, né? Eles não podem ser delegados. Agora, os decretos autônomos, eles podem sim ser delegados. Para quem? Para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República ou para o Advogado-Geral da União, conforme expressamente previsto aqui no artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal, beleza? Então, guardem bem. Decretos de execução não podem ser delegados. Decretos autônomos podem ser delegados. Para quem? Ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. Belezinha? Questãozinha de prova aí para a gente treinar. FCC 2015. Dentre os poderes atribuídos à administração pública, é inerente ao poder, letra A, regulamentar, a possibilidade de criar direitos e obrigações aos administrados sempre que houver lacuna na lei disciplinando determinado tema. Não, tá? O poder regulamentar, ele não é capaz de criar direitos e obrigações novos, né? O poder regulamentar, que é editado com base em alguma lei anterior, ele é um ato normativo de natureza secundária, tá? É diferente da lei, que é o ato primário. A lei, por ser o ato primário, ela pode criar direitos e obrigações, novos direitos e novas obrigações. Isso a lei pode fazer. Já o decreto de execução, que é aquele decreto que vai regulamentar a lei, ele não pode criar novos direitos e nem novas obrigações, tá? Ele pode apenas definir os procedimentos necessários para o cumprimento daquela lei, beleza? O detalhe aqui, pessoal, é que esses decretos de execução, eles não podem criar novos direitos e novas obrigações, beleza? Eles podem criar obrigações chamadas acessórias, tá? Obrigações acessórias. Isso os decretos de execução podem fazer. Imagine lá que a lei confere determinado direito a pessoas maiores de 60 anos, né? A lei conferiu lá determinado direito para todas as pessoas maiores de 60 anos. A lei estabeleceu esse direito. Daí pode vir um decreto depois para regulamentar o atendimento desse direito e exigir, por exemplo, que as pessoas, para o exercício desse direito, apresentem alguma comprovação de idade. Ou seja, o decreto está estabelecendo essa obrigação acessória para as pessoas, para que elas possam usufruir esse direito, tá? Então, esse tipo de obrigação acessória que serve para possibilitar o exercício de um direito que foi conferido por lei, daí o decreto pode sim
estabelecer. Belezinha? Tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Regulamentar a competência do Executivo para editar ato normativo explicitando os deveres e direitos que tiverem sido instituídos por meio de lei, admitindo-se, inclusive, a delegação dessa atribuição. Pessoal, aqui a banca deu o gabarito como correto, né? Essa letra B é o gabarito da questão, que diz que o poder regulamentar, beleza, é a competência do Executivo para editar ato normativo explicitando os deveres e direitos que tiverem sido instituídos por lei, ou seja, explicitando, o que quer dizer isso? O decreto ele vai explicar, vai regulamentar aqueles deveres e aqueles direitos que foram instituídos pela lei, tá? Agora, só uma ressalva aqui em relação a essa parte final da assertiva, que diz que é admitida a delegação dessa atribuição, né? No caso dos decretos regulamentares, que é o que parece que essa alternativa está tratando aqui, a edição de decretos regulamentares não pode ser delegada, tá? Apenas admite-se a delegação dos decretos autônomos, tá? Mas aqui a banca considerou essa questão correta. Foi isso o gabarito? É isso. Ó. Gabarito, alternativa B. Então fica só essa ressalva em relação a essa parte final aqui, para vocês lembrarem que apenas os decretos autônomos é que podem ser delegados. Os de execução não podem. Belezinha? Prosseguindo. Vamos falar agora sobre o poder de polícia, tá? Um dos poderes mais cobrados aí nas provas. O poder de polícia é aquele que confere à administração a prerrogativa para condicionar e restringir o exercício de atividades particulares em prol do interesse público, tá? É um poder aí diretamente decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? Então, naquelas ocasiões em que a atividade privada puder causar algum prejuízo, algum dano à coletividade, o poder público pode ir lá e intervir nessa atividade para evitar esse dano e esse prejuízo, tá? Então, esse é o poder de polícia. Então tá aí, poder de polícia é a prerrogativa da administração para condicionar e restringir o exercício de atividades privadas com vistas a proteger o interesse coletivo, né? Condicionar significa o quê? Impor obrigações, requisitos para a prática de determinada atividade, e restringir é realmente proibir o exercício de determinadas atividades em certas circunstâncias, em certas condições, beleza? Tudo com vistas a quê? A proteger o interesse coletivo. Então, o poder de polícia, ele é expressado aqui em diversas situações aí que são até comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, na expedição de alvarás para construções, na interdição de estabelecimentos em situação irregular, na fiscalização ambiental, na aplicação de sanções pelo descumprimento de normas de trânsito, tá? Então, vejam bem, em todas essas situações aqui, o poder público está condicionando, ele está restringindo o exercício de uma atividade particular em prol do interesse público, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, a interdição de estabelecimentos em situação irregular, tá? Imagine aqui um restaurante que esteja comercializando alimentos vencidos, tá? Imagine lá um restaurante vendendo um monte de coisa vencida, um monte de coisa estragada. Aí vai a vigilância sanitária, faz uma fiscalização naquele restaurante e verifica essa situação, né, que ele está trabalhando com produtos vencidos, produtos estragados, e faz a interdição daquele estabelecimento. Então, neste caso, o poder público, mediante a atuação ali da vigilância sanitária, ele interviu numa atividade essencialmente privada, que é o exercício do comércio, foi lá e restringiu o exercício daquela atividade em prol do interesse coletivo. Afinal, se aquele restaurante continuasse a comercializar produtos vencidos, estragados, poderia causar problemas ali, danos à saúde dos clientes, da sociedade, daquela comunidade, tá? Então,
o poder público, para evitar que esse dano ao interesse da coletividade acontecesse, ele foi lá e interditou aquele restaurante, tá? Então, isso é um clássico exemplo do poder de polícia. É o Estado intervindo em uma atividade essencialmente privada, particular, em prol do interesse público. Da mesma forma ocorre aqui nesse outro exemplo, a aplicação de sanções pelo descumprimento de normas de trânsito, né? Então lá o agente de trânsito aplica uma multa lá ao motorista que está trafegando com excesso de velocidade. Tá lá, a via era 60 por hora, o camarada passa lá no seu carrão a 200 por hora. Ou seja, aí o radar pega plota essa situação e aí depois chega a multa lá na casa do cidadão. Então, nesse caso, também é o poder público restringindo, condicionando o exercício de uma atividade essencialmente privada, que é a pessoa ali dirigir o seu veículo particular nas vias da cidade, em prol do interesse coletivo. Afinal, se aquela pessoa ficar trafegando em alta velocidade, ela poderá causar algum acidente, provocar dano à saúde aí, ou mesmo a morte de outras pessoas. Então o poder público vai lá e condiciona, não, para você dirigir aqui nessa via, você tem que andar no máximo a tantos quilômetros por hora, tá? Então, exercício do poder de polícia, tá? Condicionamento, restrição a atividades privadas em prol do interesse coletivo, ok? Detalhe, pessoal, é que qualquer medida restritiva adotada pela administração com base no poder de polícia deve observar o devido processo legal, ou seja, deve proporcionar aí à outra parte o direito de ampla defesa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O detalhe é que, em caso de urgência, o direito de defesa pode ser diferido, ou seja, realizado posteriormente, tá bom? Então, assim, como regra, o direito de defesa, ele é concedido de forma prévia, tá? Então, geralmente, quando a gente toma uma multa de trânsito, ali que foi pego pelo radar, o que chega pra gente antes é uma notificação e um período para que você possa apresentar a defesa, né? Para você possa explicar aquela situação. Daí, se você não conseguir explicar, aí sim é que o poder público vai te multar. Ou seja, ele, antes de aplicar a medida repressiva, restritiva, ele te concedeu o direito de defesa, tá? Então, nesse caso, o direito de defesa foi concedido de maneira prévia, né? Prévia ao quê? A atuação administrativa, a aplicação da multa. Mas, em caso de urgência, o direito de defesa, ele não precisa ser prévio, ele pode ser diferido, ou seja, ele pode ser adotado depois. Então, imagine lá, uma construção que foi erguida de forma irregular que está ameaçando demolir, e ela pode cair em cima ali das edificações vizinhas. O poder público se depara com aquela situação, não dá tempo dele abrir um processo, conceder 30 dias de defesa para o interessado, aí se ele for fazer isso, aquela construção vai cair. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz a demolição controlada daquela edificação antes e depois ele vai conceder o direito de defesa. Nesse caso, ele diferiu o direito de defesa em caso de urgência, tá bom? Então, como regra, o direito de defesa ele deve ser prévio, mas ele pode ser diferido, ou seja, ele pode ser concedido depois, especialmente em casos de urgência, tá ok? A questãozinha aí, FCC 2016. A vigilância sanitária, após inspeção realizada em estabelecimento comercial especializado no fornecimento de refeições, em razão das péssimas condições de higiene e do desrespeito às posturas municipais que colocavam em risco iminente os frequentadores do local, interditou o local, beleza? Então, no caso, a administração. Letra A. Exerceu irregularmente o denominado poder de polícia, porquanto não recorreu previamente ao judiciário, tampouco possibilitou a prévia defesa ao particular. Pessoal, a administração, para adotar medidas aí no uso do poder de polícia, ela não precisa recorrer previamente ao judiciário, tá? Daqui a pouco nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso. E ela também não precisa conceder o direito de defesa de maneira prévia.
especialmente em situações de urgência, como era o caso aqui desse restaurante, na verdade o estabelecimento comercial especializado no fornecimento de refeições, vulgo restaurante, que estava em péssimas condições de higiene e desrespeito às posturas municipais, tá? Então era uma situação urgente, realmente teria que ser interditado logo. Direito de defesa pode ser diferido, não precisa ser prévio, beleza? Então a letra A está errada. Letra B, a administração agiu arbitrariamente, porquanto, mesmo frente ao perigo iminente, ante o princípio da livre iniciativa, tinha a obrigação de conferir ao particular o prévio exercício do direito de defesa em procedimento específico. Como eu disse, o direito de defesa não necessariamente precisa ser prévio, pode ser diferido, ou seja, realizado a posteriori. Então, letra B também está errada. Letra C, a administração exerceu regularmente o poder de polícia, em especial considerando cuidar-se de medida de urgência, que dispensa o exercício prévio do direito de defesa. Exatamente isso. O restaurante estava lá vendendo comida estragada, a administração não poderia ficar de conversinha com o dono, né? Tem que ir lá interditar logo e depois abre o processo para conceder o direito de defesa, beleza? Então, gabarito aqui deve ser a nossa alternativa C. Realmente, gabarito é a alternativa C. Prosseguindo. O poder de polícia, assim como muitos conceitos aí no âmbito do direito administrativo, ele pode ser estudado ou entendido tanto em sentido amplo como em sentido estrito, tá? Em sentido amplo, o poder de polícia, ele abrange tanto a atividade legislativa que estabelecem as restrições, os condicionamentos, né? Quando o poder legislativo ele edita leis estabelecendo regras de conduta, restrições ao exercício de atividade privada, como também o poder de polícia em sentido amplo, ele abrange as próprias atividades administrativas de fiscalização, de aplicação dessas leis que foram editadas aí pelo poder legislativo, tá? Então, poder de polícia em sentido amplo, quando você vira aí, poder de polícia em sentido amplo, considera tanto as leis que são editadas lá pelo poder legislativo, as leis que impõem as restrições, os condicionamentos, as atividades privadas, como também as atividades administrativas que são exercidas depois pelos órgãos da administração para fiscalizar o cumprimento dessas leis. Tá bom? Então, por exemplo, na atividade de vigilância sanitária, existem lá diversas leis que impõem regras de comercialização de alimentos, né? Regras de preservação, de acondicionamento desses alimentos. Então, essa seria a atividade legislativa. Depois disso, teria a atividade administrativa, que são efetivamente os órgãos da vigilância sanitária, os órgãos da administração, irem lá nos comércios e fiscalizarem o cumprimento daquela legislação, tá? E eventualmente aplicarem sanções a quem estiver descumprindo essas leis, tá? Então, poder de polícia em sentido amplo abrange tanto a atividade legislativa como a atividade administrativa, tá? Por outro lado, o poder de polícia em sentido estrito abrange apenas as atividades administrativas, não abrange a atividade legislativa, tá? Então, o poder de polícia em sentido estrito, restrito, ele não abrange a atividade legislativa, apenas as atividades administrativas, tá? Que é o que está dito aqui. O poder de polícia em sentido estrito engloba apenas as atividades administrativas, tá? E aqui tanto de regulamentação como de execução das leis de polícia. Ou seja, o poder de polícia em sentido estrito não engloba aqui a atividade do poder legislativo, mas apenas do poder executivo, que é aquele que efetivamente irá colocar em prática, em execução, as leis que são editadas lá no âmbito do legislativo. Tá bom? Prosseguindo. O poder de polícia ele pode ser exercido em duas modalidades. Poder de polícia preventivo e poder de polícia
repressivo, tá bom? Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas duas modalidades. O poder de polícia preventivo, ele se caracteriza pela anuência prévia da administração para a prática de atividades privadas que possam afetar a coletividade. Tá? Então, determinadas atividades privadas, para serem exercidas aí pelos particulares, elas necessitam de uma anuência prévia da administração. Tá? Então, por exemplo, se você tem um terreno lá particular, você quer construir naquele seu terreno, você não pode simplesmente ir lá comprar um material de construção e começar a construir. Não, você precisa de uma anuência prévia da administração, precisa de um alvará de construção. Tá? Então, essa anuência prévia da administração caracteriza o poder de polícia preventivo. A concessão desse alvará, quando a administração lhe dá esse alvará, ela está praticando um poder de polícia preventivo. Por quê? Porque para ela te conceder aquele alvará, ela verificou ali o seu projeto, verificou se ele está enquadrado nas normas de edificação estabelecidas pelo município, se ele não vai causar nenhum prejuízo àquela vizinhança, tá? Então, se tiver tudo ok ali com a construção que você deseja fazer, a administração vai liberar, tá? Vai te dar o alvará. Então, um poder de polícia preventivo. Então, são todas essas situações em que você necessita, para o exercício de uma atividade particular, da anuência da administração. Outro exemplo clássico aqui é a obtenção da carteira de motorista. Tá? Então, você tem lá, comprou um carro, ou ganhou do pai, sei lá, um carro, ou seja, um carro particular, é seu o carro, mas para você poder usar esse carro aí nas vias da cidade, você tem que ter uma licença do Estado, uma carteira de motorista. Você tem que demonstrar ao Estado que você possui a habilidade necessária para dirigir aquele veículo. Então você tem que ir lá e tirar a carteira de motorista. Se você demonstrar que possui todos esses requisitos, essas habilidades, o Estado vai lá e te dá a licença para dirigir, te dá a anuência prévia para o exercício daquela atividade. Também é a administração exercendo o poder de polícia preventivo, tá bom? Então, o poder de polícia preventivo, ele se materializa nos chamados atos de consentimento, tá? Que são basicamente licenças e autorizações, tá? E essas licenças e autorizações, elas podem ser formalizadas por meio de diversos documentos, por exemplo, alvarás, carteiras, como a carteira de motorista, declarações, certificados, tá? E outros tipos de documentos. É importante destacar aqui no estudo do poder de polícia preventivo as diferenças básicas entre uma licença e uma autorização, tá? São atos administrativos de natureza diferentes, beleza? A licença, pessoal, ela é concedida quando a administração for conceder a anuência para a pessoa usufruir um direito. Olha só, a pessoa ela tem um direito ali estabelecido em lei, mas para que ela possa usufruir aquele direito, ela deve obter uma anuência da administração. Então, como se trata do usufruto de um direito, essa anuência é dada mediante uma licença. Beleza? A licença, pessoal, é um ato administrativo vinculado e definitivo, tá? Por que é vinculado? Porque se a pessoa ela demonstrar para a administração que ela preenche todos os requisitos exigidos na lei para que ela possa usufruir aquele direito, a administração é obrigada a lhe conceder a licença, ou seja, um ato vinculado. A administração não pode escolher se concede ou não a licença a uma pessoa que demonstre preencher todos os requisitos para usufruir aquele direito. A administração é obrigada a conceder aquele direito, aquela anuência, tá? Então a licença é um ato administrativo vinculado. Alguns exemplos aqui. Licença para o exercício de profissão, tá? Então o camarada foi lá, se formou daquela profissão, fez lá a faculdade, se formou, mas para exercer aquela profissão no mercado, ele precisa, em alguns casos, obter lá a licença do seu
do seu órgão, do seu conselho que regulamenta aquela profissão. Tá? Então, mas se a pessoa vai lá, faz a prova e passa na prova, o órgão é obrigado a dar o registro, a licença para a pessoa exercer aquela profissão. Outro exemplo é a licença ou o alvará para construção, para construir um terreno de propriedade do particular. O particular ele comprou um terreno, aquele terreno é dele, faz parte do seu direito de propriedade, mas para que ele possa usufruir dessa propriedade, ou seja, para que ele possa construir ali uma casa, um prédio naquela propriedade, ele precisa do alvará da prefeitura. Daí ele vai lá e demonstra para a prefeitura que aquela sua edificação preenche todos os requisitos exigidos na legislação. Daí a prefeitura é obrigada a conceder a licença ao particular. A licença é um ato administrativo vinculado. É diferente da autorização, tá, pessoal? A autorização é a anuência do poder público para que o particular exerça atividade que seja de seu interesse, ou seja, não é uma atividade, não é algo que é seu direito, é uma atividade que é do seu interesse, não é direito, a lei não dá aquele direito àquela pessoa, tá? Mas é uma atividade de interesse do particular, ele deseja exercer aquela atividade, mas, para tanto, ele precisa da anuência da administração. Nesse caso, como não se trata de um direito, e sim uma atividade de interesse, a anuência é dada por autorização e não por licença. A autorização é um ato administrativo discricionário e precário, tá? Discricionário por quê? Porque mesmo que o particular preencha todos os requisitos exigidos na lei para o exercício daquela atividade, a administração pode negar aquela autorização, tá? Afinal de contas, não é um direito do particular, tá? É sim uma atividade de seu interesse. E é um ato precário, por quê? Porque a administração, uma vez que concedeu aquela autorização, a qualquer momento ela pode revogar aquela autorização, tá bom? Por isso é um ato precário. Exemplo aqui, uma interdição de rua para a realização de festividade, tá? Então ninguém tem o direito de fechar uma rua para fazer uma festa junina, por exemplo. Mas essa pessoa tem o interesse de fazer essa festividade, pode ir lá na prefeitura pedir autorização para interditar aquela rua em determinado período, tá? E a prefeitura vai lá analisar e no uso do seu poder discricionário vai conceder ou não a autorização, tá bom? Outros exemplos aqui, o trânsito por determinados locais e também o porte de arma de fogo, também são anuências que são concedidas pela administração mediante autorização. Agora vamos falar do poder de polícia repressivo. O poder de polícia repressivo, ele se caracteriza pela aplicação de sanções administrativas a particulares pelo descumprimento de normas de ordem pública, as chamadas normas de polícia, tá? Então, poder de polícia repressivo é quando o Estado, a administração, verifica lá que o particular, ele descumpriu uma norma de ordem pública e vai e lá aplica uma sanção a esse particular. Quando a administração aplica essa sanção, ela está agindo no uso do poder de polícia repressivo. E essas sanções podem ser de diversas naturezas. Por exemplo, imposição de multas administrativas, interdição de estabelecimentos comerciais, demolição de construções irregulares, embargo administrativo de obra, apreensão de mercadorias piratas, tá? Então todo mundo aqui descumpriu uma norma de ordem pública. Por exemplo, o cidadão aqui estava comercializando mercadorias piratas, tá? Tem uma lei que proíbe aí a comercialização de mercadorias piratas. Então, se a administração verificar alguém comercializando mercadoria pirata, vai lá apreender aquelas mercadorias. Essa apreensão dessas mercadorias caracteriza o emprego do poder de polícia repressivo. Detalhe é que o ato repressivo é a aplicação da sanção em si, tá? E não o procedimento de fiscalização, tá? Quando a administração está lá fazendo uma fiscalização num restaurante, isso não é poder de polícia repressivo, na verdade é mais preventivo, tá? O poder de polícia repressivo, ele se materializa na aplicação da sanção, tá? E não na fiscalização da atividade, beleza? Questãozinha de prova, FCC 2016.
O poder de polícia caracteriza-se como atividade da administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, tendo em vista finalidades de interesse público. Considere os atos ou contratos administrativos a seguir. Primeiro, concessão de serviços públicos. Segundo, autorização para vendas de material de fogos de artifícios. Terceiro, permissão de serviços públicos. E quarto, concessão de licença ambiental para construção. Caracterizam-se como manifestação do poder de polícia apenas os constantes em... Pessoal, então vamos analisar cada uma das alternativas para ver qual que se caracteriza como uma manifestação do poder de polícia. Letra A, concessão de serviços públicos não é poder de polícia, tá? Que é um ato de delegação da prestação de um serviço público para um particular, tá? Não tem nada a ver com restrição e condicionamento de atividades privadas, então não é poder de polícia. Segundo, autorização para vendas de material de fogos de artifício. Opa, aí sim, né? É uma anuência prévia, o poder de polícia preventivo. Tá? O cidadão quer lá vender material de fogos de artifícios, é um material aqui de alta periculosidade, então para comercializar esse tipo de material, ele precisa ter lá a autorização do poder público para evitar que essa comercialização possa vir a trazer algum dano para a coletividade. Então isso aqui sim caracteriza exercício do poder de polícia. 3, permissão de serviços públicos, também é a mesma coisa aqui da primeira alternativa, é uma forma de delegação de serviços públicos para particulares, não tem nada a ver com poder de polícia. E número 4, concessão de licença ambiental para construção. Opa, aqui também é manifestação do poder de polícia, também poder de polícia preventivo, né? Vai lá, o cidadão quer fazer uma construção de grande impacto, ela pode trazer algum dano ali para o meio ambiente, então ele tem que demonstrar para a administração todas aquelas compensações que ele irá fazer, que não irá causar danos além do permitido ali ao meio ambiente, tá? E se ele demonstrar, a administração vai lá e lhe concede a licença ambiental, tá? Então aqui é sim uma manifestação do poder de polícia. Então, apenas os números 2, as alternativas 2 e 4. Aqui, gabarito, alternativa D. Deve ser isso, né? Exatamente, gabarito, alternativa D. Pessoal, a administração pode cobrar taxas em razão do poder de polícia, em razão do exercício do poder de polícia, tá? Essa taxa aqui é uma espécie de tributo. Olha só, a taxa é uma espécie de tributo que está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 145, inciso 2, que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia, tá? Então, a administração pode cobrar taxas para financiar aí o exercício do poder de polícia. E essas taxas deverão ser instituídas, logicamente, mediante lei, tá bom? A taxa de polícia é uma espécie de tributo, como eu disse, né? Previsto lá no artigo 145 da Constituição. Ela não é um preço público ou uma tarifa, tá? Esses preços públicos ou tarifas têm natureza contratual, como, por exemplo, tarifa de ônibus, tarifa de energia elétrica, tá? Que não são instituídas por lei, tem uma natureza mais de contratual, tá? É diferente do tributo, que é instituído mediante lei, tá bom? Então, a taxa que é cobrada para o exercício do poder de polícia é uma espécie de tributo, beleza? A doutrina nos aponta, a jurisprudência nos aponta que é condição para a cobrança da taxa o efetivo exercício do poder de polícia, tá? Efetivo exercício, ok? Então, para que a administração ela possa cobrar uma taxa, tendo como fundamento o exercício do poder de polícia, ela efetivamente tem que exercer esse poder de
polícia, tá? Então imagine lá que ela cobra, a administração cobra de todos os restaurantes, ou todos, de todos os restaurantes uma vigilância, tá? E essa taxa é justamente para financiar essa atividade de fiscalização que a administração faz nos restaurantes para verificar se todo mundo está atendendo lá as normas de vigilância sanitária. Então, logicamente, a administração ela deve exercer essa fiscalização para fundamentar a cobrança da taxa. Por quê? Porque se ela não exercer essa fiscalização de forma efetiva, de forma real, na prática, aí não haveria o fato gerador do tributo e ele não poderia ser cobrado, tá bom? Então, é condição necessária para a cobrança da taxa o efetivo exercício do poder de polícia, beleza? O detalhe é que esse efetivo exercício, pessoal, ele dispensa a fiscalização porta a porta, tá? Desde que haja competência e estrutura capaz de fiscalizar a atividade, tá bom? Então, não precisa a administração sair fiscalizando todos os restaurantes da cidade. Ela tem que ter lá uma estrutura capaz de fiscalizar todos os restaurantes, mas ela pode fiscalizar por amostra, ou fiscalizar aqueles de maior risco. Ela pode, não precisa fiscalizar todos diariamente, a todo momento. Ela pode também ter estruturas, por exemplo, órgãos de fiscalização ambiental, tem lá seus satélites, seus equipamentos, que fazem essa fiscalização de forma remota. Não precisa estar lá o agente lá no campo fazendo a fiscalização, tá? Essas estruturas que se mostram capazes de fazer a fiscalização já são suficientes para caracterizar o efetivo exercício do poder de polícia, tá bom? Agora vamos falar do chamado ciclo de polícia, ou seja, aquelas fases nas quais se desenrolam o exercício do poder de polícia. O poder de polícia, ele se inicia aqui, ó, na legislação ou ordem, que é quando o poder legislativo, geralmente o poder legislativo, ele estabelece os limites para o exercício da atividade privada, né, os limites, as condições, tudo que o particular deve obedecer para exercer aquela atividade. Geralmente é a lei que estabelece essas obrigações. Então, essa primeira fase ocorre lá no poder legislativo. Depois, a segunda fase seria a fase de consentimento. Ou seja, para que o particular possa executar aquela atividade regulamentada ali pela lei, ele deve obter o quê? A anuência prévia da administração. Isso, logicamente, se a lei exigir essa anuência prévia. Depois, o particular já está lá exercendo aquela atividade, passa-se para a fase de fiscalização, ou seja, a administração, aí a administração pública, já a função administrativa, vai lá verificar se o particular está realmente cumprindo todas aquelas condições que estão previstas lá na lei, tá? Ele está exercendo aquela atividade de forma correta e regular. E, por fim, a última fase seria a fase de sanção. Se nessa fiscalização a administração verificar alguma infração, alguma irregularidade por parte do particular, a administração vai lá e pune, aplica uma infração, ou seja, faz uso do poder de polícia repressivo, beleza? Então, essas são as 4 fases aí do chamado ciclo de polícia, tá bom? Um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro aí para vocês, nós temos aí o Código Brasileiro de Trânsito, né? O Código Brasileiro de Trânsito, ele estabelece todas as normas, as regras para a obtenção da carteira de motorista e também para o uso dos veículos aí nas vias das nossas cidades, tá? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele seria a primeira fase, ali, a fase de legislação do ciclo de polícia, beleza? Aí a segunda fase, o consentimento, seria o quê? Seria o particular lá que está no seu carro, eu quero dirigir, eu preciso da anuência prévia da administração. Então, eu vou lá demonstrar para a administração que eu preencho todos aqueles requisitos que estão previstos lá no Código de Trânsito para poder dirigir aquele veículo. Tá? Eu vou lá e demonstro, faço os exames, tudo direitinho, e aí demonstrei que preencho os requisitos previstos lá na legislação,
aí eu obtive a anuência da administração, obtive a carteira de motorista. Aí se completou a segunda fase do ciclo de polícia, a fase de consentimento. Daí eu venho aqui para a terceira fase, ou seja, é a fase de fiscalização. Eu estou lá já com a minha carteira, já posso dirigir o meu veículo pelas ruas da cidade. Eu estou sujeito ao quê? A ser fiscalizado pela administração, tanto numa blitz, como ali pelos radares de trânsito ou pela fiscalização que os agentes fazem ali presencialmente nas vias, tá? Então, eu tô lá, quando eu paro numa blitz, eu estou sendo fiscalizado, quando eu passo num radar, eu estou sendo fiscalizado, tá? Então, eu estou sendo submetido à terceira fase do ciclo de polícia, o que a administração está verificando se eu estou realmente cumprindo as normas aqui da legislação, se eu estou andando na velocidade adequada, se eu estou dando seta quando eu mudo de faixa, se eu estou andando nas mãos adequadas, tá? Então, é a fase de fiscalização. E daí eu descumprir alguma dessas normas, vem a fase de sanção, tá? O radar plotou lá que eu ultrapassei o limite de velocidade, a administração vai me aplicar uma multa. Daí se completaria o ciclo de polícia. Tá bom, pessoal? Então esse é o chamado ciclo de polícia. Pessoal, o poder de polícia ele pode ser originário e delegado, tá? O poder de polícia ele é exercido originariamente pelos órgãos da administração direta, tá? Então, é a própria administração, por intermédio dos seus órgãos da administração direta, que exerce o poder de polícia, tá? Mas o poder de polícia ele também pode ser delegado, ou seja, a administração direta, o ente político, ele pode delegar o exercício do poder de polícia para quem? Para a administração indireta, para as entidades da administração indireta. Porém, ele só pode delegar para as entidades da administração indireta de direito público, ou seja, autarquias, basicamente autarquias. Mas nós também podemos colocar aqui quem? As fundações públicas, tá? Que também podem ser de direito público. Beleza? Então, quem pode exercer poder de polícia os órgãos da administração direta, de forma originária. Por que de forma originária? Porque o poder de polícia ele pertence ao ente político, tá? Então, quando o ente político ele atua de forma centralizada por intermédio da sua administração direta, ele está exercendo o poder de polícia de forma originária. O poder de polícia também pode ser exercido de forma delegada pela administração indireta, mas somente por entidades de direito público. E por quê, pessoal? Porque, como eu disse, o poder de polícia, ele decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, é o poder público atuando com prerrogativas, com superioridade em relação ao particular, em relação ao privado, tá? E isso é próprio do regime de direito público, beleza? No regime de direito privado, as partes estão em igualdade de condições, então não existe essa supremacia, tá? Então por isso que o poder de polícia não pode ser exercido pelas entidades de direito privado, tá? Porque no direito privado as partes estão em igualdade e o poder de polícia, por definição, ele não é igual, tá? O poder de polícia, ele decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, no poder de polícia, no exercício do poder de polícia, o poder público, ele se mostra em supremacia, com prerrogativas, com superioridade em relação ao particular, tá? É a aplicação do chamado poder de império do Estado, tá? Então, por isso que o poder de polícia, quando delegado, ele só pode ser delegado para entidades administrativas de direito público, beleza? Agora aqui nós temos algumas divergências jurisprudenciais, tá? Em relação à delegação a entidades da administração indireta de direito privado, tá? Que eu estou falando de entidades da administração indireta de direito privado. Basicamente quem? Empresas públicas e sociedades de economia mista. É possível que essas entidades exerçam poder de polícia? Para o STF, não, tá? O STF não admite que empresas públicas e sociedades de economia mista exerçam poder de polícia, tá?
Já o STJ, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ele admite apenas o exercício das fases de consentimento e de fiscalização. Ou seja, o STJ não admite que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas exerçam as fases de legislação e de sanção, tá? Apenas as fases de consentimento e de fiscalização, tá? Então aqui não é um posicionamento pacífico, não há um posicionamento pacífico. Aí na prova vai depender se a questão está pedindo o posicionamento do STF ou do STJ, tá? Para o STF não é possível o exercício do poder de polícia pelas entidades de direito privado, né? As entidades da administração indireta de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Já para o STJ ele admite sim que as empresas públicas e sociedade de economia mista, por exemplo, poderiam fazer aqui uma fiscalização de trânsito, tá? Esse tipo de entidade poderia fazer, não poderia o quê? Depois aplicar a multa lá a quem fosse o infrator. A aplicação da multa daí teria que ser feita por uma entidade de direito público, tá? Então, existe essa divergência na jurisprudência, tome cuidado com isso, beleza? Por outro lado, aqui não é divergência, já é pacífico, que o poder de polícia ele não pode ser delegado a entidades privadas não integrantes da administração pública formal, ou seja, a particulares, tá? O poder de polícia não pode ser exercido por particulares. O poder público, por exemplo, ele não pode contratar uma empresa privada para que essa empresa privada exerça poder de polícia, tá? Isso não pode. Poder de polícia não pode ser delegado para pessoas privadas, ok? Agora, o que é admitido? O que a jurisprudência admite é a operacionalização de máquinas e equipamentos por esses particulares. Ou seja, os particulares, eles podem sim operacionalizar máquinas e equipamentos que são utilizados pela administração no exercício do poder de polícia. Por exemplo, os radares de trânsito, tá? A administração pode contratar uma empresa para instalar aqueles radares, para fazer a manutenção daqueles radares ou mesmo para operar esses radares, tá bom? Mas o que a administração não pode é delegar a essa empresa contratada a possibilidade de que ela aplique uma multa aos motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade. Aí não pode, tá? A empresa ela vai fazer o quê? Só vai instalar e operar aqueles radares. O mesmo ocorre, por exemplo, lá nos aeroportos, não tem aqueles raios-x lá quando a gente vai embarcar? Então, o poder público pode contratar uma empresa privada para operar aqueles equipamentos. Tá? Mas não pode depois, se verificar algum problema, algum porte de objeto não permitido, que essa empresa faça a apreensão desse material ou faça o recolhimento ali daquela pessoa, tá? Isso não pode, beleza? Então, atividades privadas, elas não podem receber a delegação do poder de polícia, mas apenas a mera operacionalização, execução aí, material, na verdade, a operação dessas máquinas e desses equipamentos. Beleza? Questãozinha de prova aí da FGV 2015. Só um detalhe aqui, ó. Quando eu falo aqui de entidades de direito público, tá? Aqui, em tese, todas as fases podem ser delegadas, tá bom? O detalhe aqui em relação à fase lá de legislação, que as entidades administrativas de direito público, elas não possuem autonomia política, tá? Então, se elas forem legislar algo em relação ao poder de polícia, não seria legislar, seria apenas editar atos normativos com base em alguma lei que foi editada aí pelo poder legislativo, tá bom? Então lá, imagine aí uma entidade de vigilância sanitária municipal que seja uma autarquia. Essa autarquia ela pode editar ali algumas normas, alguns regulamentos, mas sempre respeitando o quê? As leis que foram editadas lá pelo legislativo, tá? Porque autarquias, fundações públicas de direito público são entidades administrativas, elas não podem inovar o direito. Elas podem até editar atos de natureza normativa, mas sempre respeitando os limites da lei, tá bom? E aí, no mais, todas as outras fases do poder de polícia, elas podem exercer consentimento, fiscalização, inclusive a aplicação de sanção também, ok? Questãozinha aí, novamente, FGV
OAB 2015. Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito. Após procedimento licitatório, contrata a sociedade empresária para instalar câmeras do tipo radar que fotografam infrações de trânsito, bem como disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. A mesma sociedade empresária ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação das multas, com o objetivo de analisar todas as infrações e julgar os recursos administrativos. Pessoal, olha só, o município, o que ele fez? Ele fez uma licitação e contratou uma empresa privada. Para quê? Para instalar os radares lá de trânsito, bem como para disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. Já vimos que tem coisa errada aqui, né, pessoal? Nós vimos o quê? Que entidades privadas, né, particulares, no poder de polícia, o que eles podem fazer? Apenas operacionalizar máquinas e equipamentos. Então, nesse caso aqui, o que essa sociedade empresária contratada poderia fazer apenas? Seria instalar essas câmeras aqui do tipo radar, tá? Mas ela não poderia disponibilizar esses agentes de trânsito para orientar os cidadãos e para aplicar multas, tá? Porque isso aqui é o tipo de atividade no âmbito do poder de polícia que não pode ser delegada a particulares, beleza? Mas vamos analisar aqui as alternativas. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, mas o poder decisório não pode ser transferido à empresa. Exatamente isso, né, pessoal? O que nós dissemos aqui foi que o poder de polícia não pode ser delegado a empresas privadas, mas essas empresas privadas podem sim operacionalizar máquinas e equipamentos, beleza? Então, a letra A aqui, a princípio, é o nosso gabarito, vamos ver as demais. Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades por se tratar de atividade da administração. Não, a instalação dos radares seria sim possível, tá? Então, não são todas as atividades que não podem ser exercidas aqui pela empresa privada, tá? Então, letra B está errada. Letra C, a contratação é a princípio legal, mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade. Não, a contratação não é legal porque ela envolveu não apenas a operacionalização dos radares, mas também a possibilidade dessa empresa privada aplicar multas aos cidadãos, tá? Então aqui a letra C também está errada. Letra D, não é possível delegar a instalação e gestão de câmeras do tipo radar à empresa contratada, mas é possível delegar a criação e gestão do Conselho de Apreciação de Multas. É justamente o contrário, né? É possível sim delegar a instalação e gestão dessas câmeras, mas não é possível delegar a criação e gestão desse conselho que iria apreciar as multas aplicadas, beleza? Então o gabarito aqui realmente é a alternativa A. Pessoal, vamos falar agora sobre os atributos do poder de polícia. São 3. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, tá? Vamos discorrer sobre cada um desses atributos agora. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Pela discricionariedade, a administração ela possui liberdade para escolher quais atividades serão fiscalizadas e quais sanções serão aplicadas, tá? Então, a administração, no exercício aí do seu poder de polícia, ela possui discricionariedade. Eu vou instalar o radar em quais ruas da cidade, tá? Então, essa escolha é discricionária da administração. Quais restaurantes eu vou fiscalizar? Quais os critérios que eu vou adotar na minha fiscalização? Né? Quais sanções eu vou aplicar? Qual a gradação dessas sanções? Logicamente, respeitando os limites da lei, tá? Então, a discricionariedade é um atributo inerente ao exercício do poder de polícia. O outro atributo é a autoexecutoriedade.
Pelo atributo da autoexecutoriedade, os atos administrativos praticados no uso do poder de polícia, eles produzem efeitos independentemente de ordem judicial, tá? Então a administração, ela não precisa de ordem do poder judiciário para poder colocar em prática os seus atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia, tá? Então a administração do restaurante, ela não precisa de autorização do Poder Judiciário. Da mesma forma, para aplicar uma multa de trânsito ao motorista, ela não precisa de autorização do Poder Judiciário. Para ela demolir uma construção irregular, ela não precisa, a administração não precisa de autorização do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder de Polícia, ele conta com o atributo da autoexecutoriedade. O próximo atributo é o atributo da coercibilidade. Atributo da coercibilidade, por esse atributo, as medidas podem ser impostas ao administrado, inclusive mediante o emprego da força, tá? Então, a administração ela pode impor as suas medidas de polícia ao administrado, independentemente da sua concordância, inclusive empregando a força caso seja necessário, tá? Então, a administração ela pode ir lá fazer a demolição daquela obra, ainda que o proprietário ele não concorde com essa demolição. Ou seja, a administração está agindo de forma coercitiva, está impondo ao administrado aquela medida, ainda que ele não concorde com ela. Por quê? Porque aquela medida, pessoal, está sendo adotada em prol do interesse público. O interesse público ele prevalece sobre o interesse do particular, tá? O detalhe aqui, pessoal, é que os atributos, eles não são absolutos, tá? Eles admitem exceções. Vamos ver quais são as exceções de cada um dos atributos do poder de polícia. Então, alguns atos de polícia, ou seja, alguns atos praticados no uso do poder de polícia, eles podem ser vinculados, tá? Ou seja, são exceções ao atributo da discricionariedade. Exemplo lá das licenças. Nós vimos que as licenças são atos vinculados, ou seja, se o particular ele demonstrar que preenche os requisitos para obter aquela licença, a administração é obrigada a lhe conceder aquela licença, tá? Então a concessão de licenças é uma exceção ao atributo da discricionariedade. Quanto a alguns atos de polícia são não autoexecutórios, ou seja, não são autoexecutórios. Exemplo, cobrança de multa não paga, tá? Então, pessoal, a administração ela pode aplicar uma multa a um particular independentemente de autorização do Poder Judiciário. Agora, se esse particular não pagar essa multa, a administração não tem como cobrar, forçar ele a pagar essa multa. Por quê? Para fazer isso, o que a administração ia ter que fazer? Ia ter que invadir o patrimônio desse particular, ia ter que bloquear, penhorar bens ou bloquear sua conta bancária. Esse tipo de invasão do patrimônio financeiro do particular não pode ser feita pela administração. Então, se o particular ele não pagar aquela multa, daí o que a administração vai ter que fazer? Vai ter que ir lá no Poder Judiciário entrar com uma ação de execução. Aí o judiciário, sim, é que poderá penhorar bens, bloquear contas bancárias desse particular. A administração não pode fazer. Ou seja, a cobrança de multa não paga é um ato que não é dotado de autoexecutoriedade. Por quê? Porque a administração não pode cobrar essa multa, forçar o particular a pagar essa multa, sem a participação do Poder Judiciário. E outros atos praticados no exercício do poder de polícia são não coercitivos, tá? Ou seja, não são dotados de coercibilidade. Exemplo aqui, os atos preventivos, como licenças e autorizações, tá? A administração ela não precisa impor uma licença ou uma autorização a um particular. Por quê? Porque o próprio particular é que está indo lá na administração solicitar aquela licença e aquela autorização. Então é um ato de interesse do próprio particular. Não é uma medida que está sendo adotada à revelia do interesse do particular. Ele também tem interesse naquele ato, então aquela medida não precisa ser imposta. Então são atos adotados sem coercibilidade. Ok? Então, esses aí são os atributos do poder de polícia. Questãozinha aí, FCC 2016. A atividade de polícia administrativa, letra A, sempre é exercida de forma discricionária, sendo que tal característica é impositiva, em razão do princípio da
proporcionalidade. Não, né? Nós vimos aí que, como regra, sim, o poder de polícia é discricionário, mas em algumas situações, como na concessão de licenças, ele é vinculado. Então, nem sempre é exercido de forma discricionária. Letra B, nem sempre é prestada de forma gratuita pela administração, havendo situações que implicam em onerosidade de seu exercício. Opa, beleza, né? Nós vimos lá que podem ser cobrados o quê? Taxas, em razão do exercício do poder de polícia. Por exemplo, uma taxa de alvará. Você vai lá na prefeitura, para obter um alvará, tem que pagar lá uma taxa. Então, nem sempre as atividades de polícia são prestadas de forma gratuita, beleza? Então o gabarito aqui, a princípio, é a nossa letra B. Vamos ver as demais só para confirmar. É irrenunciável, de modo que não é possível a revogação de medidas de polícia administrativa, uma vez que tenham sido aplicadas pela autoridade competente. Opa, também está errado. Nós temos aqui o exemplo das autorizações, né, que são atos discricionários, podem sim ser revogados, tá? Então, aqui quando afirma que não é possível a revogação de medidas de polícia, o item está errado. Letra D, é dotada do atributo de imperatividade, que consiste na possibilidade que a administração tem de executar suas decisões em seus próprios meios, com seus próprios meios, sem necessidade de provocação do judiciário. Pessoal, isso aqui não é atributo da imperatividade, e sim atributo da autoexecutoriedade, tá? Então, a alternativa D também está errada. Por fim, a alternativa E pode ser exemplificada pela atuação das corregedorias ao fiscalizar atividades dos órgãos públicos. Não, né? O poder de polícia, ele incide sobre atividades privadas, atividades particulares e não sobre atividades de órgãos públicos. Então, o gabarito realmente deve ser a alternativa B. Isso aí. Em relação à prescrição das ações punitivas, 5 anos. O prazo é de 5 anos, ou seja, a administração, poder público, ele tem 5 anos para poder aplicar sanções aos particulares no exercício do seu poder de polícia, tá? Esses 5 anos são contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, tá? Então passou mais de 5 anos, a administração não pode lá te aplicar a multa de trânsito, por exemplo, por você ter ultrapassado a velocidade lá naquela via, tá? O prazo prescricional aí para a administração é de 5 anos. Exceção é quando o objeto da sanção também constituir crime. No caso, aplica-se o prazo da lei penal, tá? Então, se lá a infração cometida pelo particular também constituir um crime tipificado aqui numa lei penal, então o prazo de prescrição para a administração aplicar a sanção administrativa vai valer o prazo da lei penal e não o prazo de 5 anos, tá? Aqui vale tanto se o prazo for maior como se o prazo for menor, beleza? E temos aqui também no tema prescrição a chamada prescrição intercorrente, que ela incide nos processos paralisados por mais de 3 anos, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos aí esse prazo prescricional de 5 anos. Esse prazo ele é interrompido, ou seja, ele para de correr se a administração instaurar um processo administrativo para apurar aquela situação. Ele para de correr. Agora, a administração não pode apenas instaurar aquele processo e ficar sentado nesse processo por muito tempo, indefinidamente. Então, se for instaurado o processo, esse processo ficar paralisado por mais de 3 anos, depois daí a prescrição volta a correr. Volta a contar lá o prazo de 5 anos de prescrição, daí mesmo já tendo sido instaurado o processo administrativo, a possibilidade de punição, ela pode prescrever, simplesmente porque a administração ela instaurou o processo, mas não fez nada, ficou paralisada, ok? Agora aqui uma distinção também que é muito feita aí nas questões de prova e na doutrina, é para nós distinguirmos a polícia administrativa, ou poder de polícia que estamos estudando aqui, né, que é também chamado de polícia administrativa, da chamada polícia judiciária, tá?
A polícia administrativa, ela incide sobre infrações de natureza administrativa, tá? E ela possui um caráter preventivo. Olha só, pessoal, a polícia administrativa, o poder de polícia, ele possui um caráter preventivo. Mesmo quando a administração ela adota medidas repressivas, quando ela aplica sanções a particulares, essa aplicação dessas sanções também ela possui um caráter preventivo, tá? Então imagine lá quando a administração ela pune um motorista por ter excedido o limite de velocidade, ela está agindo no uso do seu poder de polícia repressivo, mas essa medida, a aplicação dessa multa, também possui um caráter preventivo, que ela está prevenindo o quê? Que aquele motorista venha a causar posteriormente um acidente, tá? Que ele pare de trafegar em velocidades superiores à permitida e que ele evite futuros acidentes, tá? Então, mesmo as medidas repressivas adotadas na polícia administrativa, elas possuem esse caráter preventivo, né? Quando a administração ela impõe lá determinadas normas, nos ônibus escolares tem que instalar cadeirinhas de bebê, ou cintos de segurança para as crianças, né? Então são medidas preventivas que estão ali visando proteger a saúde daquelas pessoas, a segurança, a integridade daquelas pessoas, tá? Então a polícia administrativa, todas essas medidas, inclusive as medidas repressivas, elas têm no fim esse caráter preventivo, tá? Então é dito que quando você está comparando aí a polícia administrativa de um lado e a polícia judiciária de outro, que a polícia administrativa, ela possui esse caráter preventivo, tá? A polícia administrativa, ela é exercida por diversos órgãos administrativos, tá? Então, vários órgãos, de várias categorias. Vigilância Sanitária, IBAMA, CVM e DETRAN, por exemplo. E a polícia administrativa, ela incide sobre atividades, bens e direitos, e não incide sobre o quê? Sobre pessoas, tá? Então você não vai ver ninguém sendo preso aí em razão do exercício de poder de polícia da administração. Por quê? Porque ele incide sobre atividades, bens e direitos. Então você vai ver o quê? Atividades sendo restritas, ou seja, atividades não sendo autorizadas, bens sendo apreendidos ou alguns direitos não podendo ser exercidos por conta do poder de polícia, da polícia administrativa. Você não vai ver ninguém sendo preso, nenhuma pessoa sendo preso, enjaulada, em razão da polícia administrativa. Agora, a polícia judiciária é aquela polícia que apura ilícitos penais com o objetivo de preparar a função jurisdicional, tá? É quando vai lá a polícia investigar um crime, ela ouve testemunhas, né? Colhe provas, ela está fazendo a investigação de um crime para depois levar aquelas provas ao Ministério Público, para o Ministério Público depois fazer ou não a denúncia lá ao Judiciário, tá? Então a polícia judiciária é essa que prepara a função jurisdicional, tá? Ela possui esse caráter de preparar a função jurisdicional, ela tem essa função específica, ela está investigando a prática de crimes para possibilitar depois a denúncia pelo Ministério Público lá para o Poder Judiciário, tá? Então essa polícia judiciária, ela vai terminar depois lá no Poder Judiciário, tá? Ela não se encerra aqui na administração, ela termina lá no Poder Judiciário, beleza? E a polícia judiciária, ao contrário da administrativa, ela possui um caráter repressivo, que é justamente esse caráter de reprimir esse crime que foi praticado, e ela é exercida por corporações especializadas, tá? Então não são por diversos órgãos administrativos, são corporações especializadas. Quais são essas corporações? As polícias civil, federal e militar, tá? Polícia civil, federal e militar. Detalhe aqui é que a polícia militar, ela também exerce a polícia administrativa, por exemplo, quando o PM, ele aplica multas de trânsito ou fiscaliza trânsito, ele está exercendo ali a polícia administrativa, mas quando o PM, ele está lá investigando um crime militar, né, praticado lá dentro da corporação, aí ele está exercendo a polícia judiciária, beleza? E a polícia judiciária, ao contrário
da polícia administrativa, ela incide sobre pessoas, tá? Estou investigando crime ali praticado por uma pessoa e essa pessoa depois pode ser presa, beleza? Então, polícia judiciária, ao contrário da administrativa, ela incide sobre pessoas, ok? Questãozinha de prova, FCC 2017. Diz o seguinte: dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão de seu poder de polícia. Vamos ver. Letra A. A regulação ou poder regulamentar que visam conformar de forma restritiva ou indutiva as atividades econômicas aos interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias e sancionatórias. Pessoal, não, isso aqui não é expressão do poder de polícia, aqui é expressão mais da atividade de intervenção que o Estado ele exerce sobre as atividades econômicas, né? A intervenção que pode ser, no caso aqui, seria intervenção indireta por meio aí das agências reguladoras. Isso não é poder de polícia, é assim atividade administrativa de intervenção, tá? Então, letra A está errada. Letra B, as medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para a conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados pela administração, as normas e posturas por essa impostas. Pessoal, não, tá? Porque o poder de polícia ele não incide aqui sobre servidores públicos e ele não decorre do poder hierárquico e nem mesmo do poder disciplinar, beleza? Então, letra B também está errada, que não tem nada a ver com o poder de polícia. Letra C, a fiscalização e autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários. Opa, fiscalização e autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários. Pessoal, aqui está correto, né? Então é um ente público, ele está fiscalizando uma atividade privada em prol do interesse público. Então aqui está caracterizada assim uma atividade dentro do poder de polícia. Beleza? Vamos ver as demais só para confirmar? Letra D, a autotutela exercida pela administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revogação e anulação dos mesmos. Não, né? O poder de polícia ele exerce sobre atividades privadas e não sobre os próprios atos da administração. Letra D errada. Letra E, a imposição de multas contratuais a empresas estatais, exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam. Imposição de multas contratuais, pessoal, não decorre do poder de polícia, né? Quem tem um contrato com o poder público possui um vínculo específico. Então, a aplicação de multas decorrentes deste contrato não é uma expressão do poder de polícia, e sim o do poder disciplinar, beleza? Então, multas contratuais não é expressão do poder de polícia, beleza? Então, letra E também está errada. Beleza, gabarito, realmente alternativa C. Pessoal, rapidamente aqui para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre uso e abuso de poder. Os poderes da administração, eles não são absolutos, ou seja, todos esses poderes que nós estudamos, eles devem ser exercidos dentro de certos limites, tá? E quais são esses limites? O respeito às garantias e direitos individuais, a observância ao devido processo legal e a aplicação dos princípios constitucionais, tá beleza? O exercício das prerrogativas conferidas à administração fora desses limites aqui configura o chamado abuso de poder, tá? Então, sempre que a administração ela utiliza dos seus poderes com desrespeito às garantias e direitos individuais, ou sem observância ao devido processo legal, ou sem aplicar os princípios constitucionais, ela está atuando com abuso de poder, tá? E esse ato é um ato ilegal. O abuso de poder, ele pode ocorrer tanto de forma comissiva ou omissiva, tá? Ou seja, ele pode decorrer tanto de um ato explícito como de uma omissão da administração, tá? Tanto um ato, uma ação, como uma omissão
podem ocasionar um abuso de poder. O abuso de poder ele pode ocorrer em duas modalidades: excesso de poder ou desvio de poder. E sempre que ele ocorrer, ele vai gerar um ato ilegal, tá? Um ato ilegal. Vamos ver cada uma dessas duas modalidades aqui do abuso de poder. O excesso de poder, ele pode ocorrer em duas situações. Quando há vício de competência, ou seja, o agente ele atua fora das suas competências legais, tá? Fora do âmbito de suas competências. Por exemplo, quando ele edita um ato normativo para regulamentar uma matéria de competência de uma outra área, ou seja, ele está agindo com vício de competência, com excesso de poder. O excesso de poder também ele pode decorrer de uma atuação desproporcional, tá? Por exemplo, a autoridade ela aplica uma sanção grave para punir uma infração leve, está atuando de forma desproporcional, está atuando com excesso de poder. Já o desvio de poder, ele é um vício de finalidade, tá? Ou seja, ainda que a autoridade tenha agido dentro dos limites da sua competência, ela pratica um ato que tenha um fim diverso do interesse público, né? Lembrando que a finalidade dos atos administrativos é sempre atingir o interesse público. Então, se um ato é praticado com finalidade diversa do interesse público, ele está sendo praticado com abuso de poder na modalidade desvio de poder, tá? Então, guardem bem aí, pessoal, tira um print aí, uma foto dessa telinha aqui, porque vocês podem matar várias questões só sabendo aí a diferença de excesso de poder e desvio de poder, tá? Excesso de poder é vício de competência e atuação desproporcional. Já o desvio de poder é um vício de finalidade, tá? E ambos, excesso de poder e desvio de poder, são espécies do gênero abuso de poder. Questãozinha aí para a gente consolidar, FGV 2016. Fulano, servidor público federal lotado em órgão da administração pública federal no estado de São Paulo, contesta ordens do seu chefe imediato, alegando que são proibidas pela legislação. A chefia, indignada com o que entende ser um ato de insubordinação, remove Fulano contra a sua vontade para órgão da administração pública federal no Distrito Federal, para exercer as mesmas funções, sendo certo que havia insuficiência de servidores em São Paulo, mas não no Distrito Federal. Considerando as normas do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. Então, o que aconteceu? O chefe, ele removeu o servidor para o Distrito Federal como uma forma de punição, tá? Então, tinha insuficiência de servidores em São Paulo, não tinha no Distrito Federal, mas mesmo assim a chefia mandou o camarada para o Distrito Federal, para quê? Para poder se vingar como uma forma de punição desse servidor, ou seja, ela praticou um ato que não teve como fim o interesse público, porque o interesse público ele indicava o quê? Que deveria preencher as vagas de servidores lá em São Paulo, não deveria mandar lá para o Distrito Federal que já estava cheio, né? Aqui em São Paulo é que estava precisando de gente, então o interesse público não demandava essa remoção. Então, a autoridade, a chefia, ao remover o servidor para o Distrito Federal, ela atuou com desvio de poder, com vício de finalidade, tá bom? Então, vamos buscar aqui a afirmativa correta, letra A. A remoção de fulano para o Distrito Federal é válida porque configura ato arbitrário da administração. Poxa, nada a ver, né? Um ato arbitrário é válido quando, né? Não tem nada a ver essa alternativa. Letra A, errada. Letra B, não é cabível a remoção do servidor com finalidades punitivas, por se ter, em tal hipótese, desvio de finalidade. É exatamente isso, né? Um desvio de finalidade, desvio de poder. Foi um ato praticado com abuso de poder. Letra C, a remoção pode ser feita uma vez que fulano não pautou sua conduta com base nos princípios e regras aplicáveis aos servidores públicos. Também está errado, né? A remoção não pode ser feita aqui no caso. Letra D, o ato de insubordinação deveria ter sido constatado por meio de regular processo administrativo, ao fim do qual poderia ser aplicada a penalidade de remoção. Não, a remoção não é uma espécie de
penalidade, então não pode ser considerado aqui como uma forma de punição, tá? Então o gabarito deve ser realmente a alternativa B. Se no DF tivesse insuficiência de servidores, daí teria que verificar o motivo que levou essa autoridade a fazer essa remoção, tá? Se foi realmente essa falta de servidores ou se foi realmente essa hipótese de vingança aí que ela tinha em relação a esse servidor. Aí teria que analisar, na verdade a questão teria que trazer mais informações para a gente poder resolver, tá bom? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Grande abraço a vocês, uma boa noite.